Seja bem-vindo à Academia Brasileira de Direito do Trabalho e ao seu universo digital repleto de informações trabalhistas e previdenciárias extremamente relevantes para o seu cotidiano, em uma verdadeira revista dos fatos e acontecimentos jurídicos, econômicos, sociais e políticos. Nas nossas redes sociais, além de muita interatividade, você encontrará notícias, entrevistas e aulas com os maiores especialistas da atualidade no Brasil e no mundo. Eu sou Gilberto Stirmer, titular da cadeira número 100, e estarei com você no universo digital da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Bom dia, pessoal, para mais um café da manhã aqui com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. É um prazer estar com vocês de novo e hoje um prazer duplo recebendo nosso querido amigo convidado Alfredo Portinari Maranca. Doutor Alfredo tem formação em engenharia, em direito. Bom, ele tem tanta coisa no currículo, né? Vocês sabem que a gente deixa aí publicado o currículo, então eu vou só dizer o que ele está fazendo hoje em dia. Ele é presidente do Sindicato de Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, e está participando aí, participou da equipe da negociação da reforma tributária que resultou na emenda constitucional 42. Quem tem que trabalhar com o Simples Nacional sabe a importância disso e o quanto isso abriu as portas e facilitou a vida aí de muitos empresários, principalmente do pequeno empresário. Eu acho que foi um dos projetos mais importantes tributários que saiu nos últimos tempos. É pesquisador de filosofia, pesquisador no Laboratório de Simulação e Controle de Processo da Poli, tem pós-graduação em filosofia, na filosofia do direito. É aquilo que a gente vem sempre pregando aqui na academia. O direito do trabalho e todos os ramos de direito, eles estão tão interligados e interconectados que a gente não tem que ficar discutindo. E para poder entender e compreender todo esse processo de mudança e de reestruturação do direito do trabalho, a gente tem que discutir o direito do trabalho como um todo, dentro de um grande ciclo onde todas as áreas elas se entrelaçam. E é óbvio que a reforma tributária vai impactar fortemente as relações de trabalho. E aí a gente já vê, por exemplo, nessa época de pandemia que a gente teve, a questão da criação de um benefício para as pessoas. Para quê? Principalmente para cobrir aqueles informais, que, aliás, né, Alfredo, é um grande problema a informalidade nesse país, né? E os organismos internacionais, principalmente, o próprio governo nacional, tem um documento muito importante do BNDES, dizendo o quanto a informalidade ela é nociva para o desenvolvimento econômico e desenvolvimento social do nosso país. Os organismos que vai no mesmo diálogo e na mesma tese que vem sustentando os vários organismos internacionais, tanto econômicos como a OIT, que tem cuidado muito desse tema, e logo nos primeiros relatórios já apontou que uma das pessoas mais afetadas pela reforma, pela pandemia, obviamente, é esse setor informal, que são os excluídos. Eles já são vulneráveis e acabam se tornando ainda mais vulneráveis. E o Alfredo está aqui, aceitou gentilmente o nosso convite de doar o seu tempo, que está ocupadíssimo por conta da reforma tributária, para falar exatamente desse ponto que nos interessa, que é a reforma tributária. E como eu quero passar para logo ouvir tudo que o Alfredo tem para nos dizer, eu só vou puxar o primeiro gancho para essa nossa entrevista, que foi o discurso, na verdade, o diálogo que o Paulo Guedes, né, nosso ministro da Economia, teve o mês passado, se eu não me engano foi setembro, agosto, enfim, por aí, na Comissão de Reforma Tributária, e onde o ministro ele aponta as bases da reforma tributária, ou seja, que ele disse a intenção do governo, que a simplificação, a desoneração das folhas de pagamento, que poderia gerar mais empregos, e a simplificação de todo o procedimento, já que, segundo diz o governo, e não só o governo, mas todos os tributaristas aí têm falado sobre isso, a gente tem um sistema tributário arcaico, engessado e que acaba beneficiando
as pessoas que têm uma entrada maior do que as pessoas que têm uma entrada menor de recursos. Então, Alfredo, já agradecendo em nome da academia e querendo saber aí um pouco, acho que está todo mundo curioso aí para saber como é que vem funcionando essa reforma tributária. Se você puder começar falando um pouquinho do simples, né? Eu vejo todo mundo que chega lá na justiça fala assim, eu sou simples, claro, porque obviamente isso acaba facilitando a vida, principalmente do pequeno empregador e da média empresa, né? Ou seja, aqueles microempreendedores, e isso acaba gerando, obviamente, uma produção maior, mais postos de trabalho. Então, muito obrigada por ter aceitado e já te passando a bola aí para a gente poder te ouvir, que o pessoal já está cansado de me ouvir. Imagina, Tereza, obrigado por me receber aqui, obrigado por se preocupar com esse tema da reforma tributária, porque eu acho que tem muito que a gente precisa falar sobre essa intersecção entre a reforma tributária e a formalização trabalhista. É uma coisa pouco falada, trabalhada nos dias, mesmo porque a gente está com problemas mais básicos de tributários. Nosso sistema tributário está decadente. Quer dizer, hoje em dia, o federalismo nosso é muito complicado aqui no Brasil. A gente tem essa estrutura de municípios, estados, União, esse federalismo triplo é uma jabuticaba brasileira aqui que fica realmente trazendo dificuldades especiais para o sistema tributário. A ideia de que todo município é independente para fazer o seu próprio sistema tributário, são 5.000 municípios, você tem mais de 1.000 municípios com menos de 5.000 habitantes e que teriam que fazer o seu próprio ISS, com a sua própria administração tributária, seus próprios procuradores municipais para executar suas regras, sua nota fiscal. E isso, evidente que acabou sendo insustentável, e a gente vai precisar fazer uma uniformização disso. Agora, como fazer essa uniformização sem pegar o federalismo brasileiro, colocar no liquidificador e bater? Né? Quer dizer, não é isso que nós queremos. Né? A gente precisa fazer uma coisa que seja respeitosa com o nosso federalismo. E esse é o grande desafio que ele está encontrando agora. Quer dizer, fazer uma reforma tributária que respeite a coluna vertebral do federalismo brasileiro. Então, é mais ou menos o que todo mundo está tentando fazer agora. Né? O Guedes, o pessoal do Congresso, tal, cada um com uma ideia, várias paixões aí, mas é importante que o Brasil comece a discutir isso. Né? A gente, no direito tributário, a gente tem a ideia da tributação básica, né, para arrecadar para o mínimo do Estado, e a ideia do poder de polícia do Estado, que está muito ligado à arrecadação também. O direito do trabalho, ele é muito ligado ao direito de polícia de trabalho. Quer dizer, é importante a fiscalização do trabalho. E isso, nos últimos tempos, acabou virando um luxo, né, no Brasil. O Brasil, preocupado com coisas assim, mais básicas até, acabou fazendo vista grossa disso. Eu digo isso até com meia-culpa do pessoal do Simples Nacional. A gente, no Simples Nacional, a gente percebeu em determinado momento que e isso era propaganda do Simples Nacional. A gente estava acabando com o desemprego. E realmente, se perguntando para as pessoas na rua, desemprego a medida do desemprego é essa, né? Pergunta para a pessoa na rua: você está procurando emprego? A pessoa fala: não estou. Ou estou. Se ela estiver, é desemprego. Se não tiver, não é desemprego. Então, esse número ia diminuindo. Ao mesmo tempo que ele ia diminuindo, a gente percebeu o seguinte lá no Simples Nacional: o CAGED, que é o registro formal do emprego, permanecia constante, assim, constante. Então, caía o desemprego e o CAGED, e o emprego formal, permanecia constante. Quer dizer, aquele desempregado ele estava indo para algum lugar que não era o emprego, era a pejotização. E isso aconteceu. Durante todo o tempo do Simples Nacional, a gente teve uma brutal pejotização. Esse é um erro. As plataformas responderam muito por isso, né, Alfredo? Porque, principalmente o pessoal que trabalha com Uber, bom, em plataformas de transporte de uma maneira geral, eles foram enquadrados aí como microempreendedores, né? E aí todos inscritos no Simples, não é isso?
Exatamente. Não, então, não, às vezes até pessoa física, né? A uberização leva isso a uma outra escala. Ela consegue, a ideia é que ela consiga abranger até pessoas físicas, né? Agora, essa pejotização é realmente problemática, né? Para o direito do trabalho. A gente lembra todo professor, né, de universidade, quando vai dar um curso de direito, ele fala da independência daquele ramo do direito. Todo mundo gosta de falar isso. A independência do direito do trabalho era muito importante. Quer dizer, assim, a diferença do contrato de trabalho para um contrato civil normal. Quer dizer, e essa diferença ela foi se desfazendo com a pejotização também, né? Até com reflexos no próprio direito do trabalho, né? Que acaba tratando diferentes. A simplificação do direito do trabalho tem muita relação com isso, né? Então, isso não é só brasileiro, né? Isso é um fenômeno mundial, quer dizer, é difícil segurar isso. Nos Estados Unidos tem isso, e você tem razão, Tereza, isso aí tem muita relação com o mercado de informática. Em informática, a pejotização é uma realidade até mesmo na Irlanda, até mesmo nos países europeus. Eu falo Irlanda porque a Irlanda é um país especialmente desenvolvido na questão de desenvolvimento de software, de informática, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele abandonou a carreira de fiscal, foi trabalhar na Amazon. E ele estava contando como era na Amazon, ele falou que ele estava assustado ali, porque era um moço jovem, né, tinha uns 30 anos, tal, e ele olhando em volta, não tinha ninguém com mais de 40 anos trabalhando em volta dele. Ele falou assim, eu estou um pouco preocupado com o planejamento da minha carreira. Você vê assim, e era na Irlanda. A Irlanda é um país desenvolvido, que não deveria ter esse tipo de problema. E aí a gente começa a pensar assim, o planejamento da carreira, porque antigamente, assim, o que se recomendava para a pessoa que fosse técnica, que fosse trabalhar em informática, você vai trabalhar numa empresa, você vai ter um contrato de fidelidade com aquela empresa, vai ser empregado daquela empresa e você vai se aposentar naquela empresa e ganhar um fundo de pensão, tal, você tem uma aposentadoria. Isso nos Estados Unidos, aqui também. A ideia era essa. E aí, hoje em dia, parece que aos 40 anos não se consegue mais esse tipo de relação de emprego. Então, como se faz um planejamento? Se a gente for ver, eu tive a curiosidade de, depois disso, assistir assim, o que se recomenda para um jovem que está começando uma vida em informática. Como você planeja a sua carreira? E eu assisti um vídeo de um professor americano, isso nos Estados Unidos, hein, que exatamente isso, falava, olha, esqueça esse negócio de emprego. Carreira. Emprego não existe. Você não vai ter emprego, assim, você vai ter clientes. Então, você tem que pensar completamente diferente. Você tem que pensar que você precisa de uma rede de contatos, um networking, né? Quer dizer, e na rede de contatos você vai ter ligações esparsas, você não vai trabalhar com uma pessoa só, você não pode confiar numa pessoa só, aquela relação de fidelidade não existe mais, você vai ter que se fazer conhecido, você vai ter que fazer publicidade de si mesmo. É uma realidade muito diferente do que existia. E isso... As relações sociais, elas foram... elas se alteraram muito, né? Inclusive, num estudo que o Supio coordenou, a Maria Emília Cassas, que foi feita uma comissão aí na União Europeia, justamente para poder estudar essas transformações da relação de trabalho. Essa comissão foi formada em 93, Alfredo. E lá ele já falava, o direito do trabalho ele tem que ultrapassar os muros do emprego subordinado. Exatamente. Justamente por isso. É a independência do contrato de trabalho, na verdade, né? Quer dizer, a gente teve... A OIT, na verdade, tinha um trabalho que eu levei no Simples Nacional, mas era muito revolucionário para nós. Eles diziam o seguinte, no Simples Nacional a gente cometeu um erro, que é achar que a formalização ela ocorre de uma vez só. Se eu registro a empresa, se a empresa era informal e ela vira MEI, por exemplo, ela vira Simples Nacional, ela está formalizada, ela está registrada. Então, a OIT diz que não.
são fases, assim, tem inúmeras fases de formalização. Uma coisa, e cada fase leva a outra, até que você tenha uma formalização completa. É um pouco desanimador, porque a gente achava que tinha formalizado, e eles falam que não, essa formalização não vai terminar nunca. A gente tem que vir trazendo continuamente uma formalização contínua, não é uma coisa que acontece tudo ou nada, né, de formalizar ou não. Então, e é isso que aconteceu no Simples Nacional. A gente formalizou as empresas, mas desformalizou as relações de emprego, né? E isso traz problemas. E claro, traz uma situação nova aqui para o Brasil. Isso não traz também um prejuízo para essa arrecadação toda do Estado? Porque, claro, quanto mais você mantém tudo, vamos dizer assim, no mercado negro, obviamente você não tem contribuição. Claro, verdade. Não tem nenhuma relação. A formalização, ela está ligada a uma tributação boa e simples. Quer dizer, isso é necessário. E tem um contínuo de qualidade de tributação nos países do mundo. Se pegar um país muito simples, muito pobre, tal, ou até um país assim que é desenvolvido na África, por exemplo, como o Egito, que é um país já sofisticado, com economia sofisticada, o comércio é informal ainda, muito informal, em grande parte. São feiras, assim, as lojas não são muito estabelecidas. Então, você não tem como tributar o comércio, porque as pessoas, você não vai conseguir, aquilo não tem uma formalização suficiente para que você tribute. A ideia dessas feiras, né, que existem de forma informal, tá, é uma coisa que está um pouco antes na formalização. O que você consegue formalizar são as residências. Então, você tem uma tributação toda baseada no IPTU, na propriedade territorial. Isso é uma forma de tributação possível, mas ela é ruim, porque você, apesar de... Se a pessoa tem um imóvel, ela tem alguma capacidade contributiva. Você pode presumir que ela tem alguma capacidade, mas não tem liquidez daquela capacidade contributiva. Às vezes, ele está morando ali, tem um certo número de pessoas morando naquela casa, a casa pode ser grande, mas se tem 40 pessoas morando na casa grande, é evidente que ele não tem capacidade contributiva, né? Isso, quem nos chamou a atenção, eu nunca tinha pensado nisso, quem nos chamou a atenção desse problema foram os tributaristas chineses, quando eles vieram aqui fazer um trabalho sobre intercâmbio de direito tributário, eles falaram que eles estavam com muita dificuldade de implementar um imposto sobre territorial urbano para eles. Falaram, poxa, mas é o mais simples. A gente faz isso a gente faz comércio de imóveis desde das ordenações filipinas, desde o tempo das capitanias hereditárias. Aquilo já era um imóvel para ser comercializado, né? Então, eles não têm isso, não têm essa tradição, então para eles é mais difícil. Agora, se você tributar na hora que você comercializa o imóvel, você tem uma coisa um pouquinho mais vantajosa. Você pode fazer você tem o preço, e o preço é a disponibilidade daquilo. Você pode tributar o preço. Isso é bem melhor, né? Quer dizer, tributar o comércio já é uma evolução e você precisa de uma formalização maior. Dentro da tributação do comércio, você pode tributar de forma não cumulativa, né? Que aí veio o nosso time no Brasil, feito por Rubens Gomes de Souza, Leomar Baleeiro, depois, que criou essa ideia da tributação não cumulativa aqui no Brasil, e na Europa, o IVA e tal. Nos Estados Unidos não tem isso até hoje. Eles nunca viram... Parece que isso aí o Guedes fala também no discurso dele, né? Que é trabalhar com... Eu não sei se eu entendi muito bem o que ele fala, mas ele parece que ele quer trabalhar com um imposto único e não um imposto sobre outro, né? Não é isso? Quer juntar os ICMS, os 27 ICMS e os 5.000 ISS e os tributos sobre o comércio da União, todos num tributo só, né? E o problema disso é preservar a coluna dorsal do federalismo. É muito difícil para os países federais assim fazer esse tributo dessa maneira. A Europa conseguiu, fazendo, imagina, com países diferentes, né? Era isso que eu ia te perguntar, porque o IVA é um só na Europa, não é? Então, o IVA ele tem uma diretiva única, né? Quer dizer, que é uma
uma lei única europeia, que é bastante minuciosa e é uma maravilha. Assim, é um trabalho legislativo fantástico lá deles. E muito bem organizado. Né? Mas tem funcionários, tem um corpo técnico único na Europa, o que é um sucesso. Imagina, a gente não tem isso aqui no Brasil, um corpo técnico único entre os estados para fazer o ICMS. Eles têm lá na Europa. Então, quando um técnico sai da França para trabalhar ali no corpo técnico do IVA europeu, ele deixa de ser funcionário da França, passa a ser funcionário europeu e durante o tempo que ele está trabalhando. Isso na França, na Itália, na Espanha, todos os países envolvidos, no Benelux, etc. Isso é uma evolução fantástica. Mas aí que está. Essa é a nossa fase. Né? Nós estamos tentando fazer isso agora, fazer esse tributo sobre comércio não cumulativo. Mas ele não é o fim. A gente tem muito chão pela frente ainda. Uma coisa que a gente precisa desenvolver, que a gente tem aqui no Brasil de forma incipiente, é o imposto de renda. O imposto de renda é fundamental para o desenvolvimento. Os países federais mais desenvolvidos do mundo, o bom federalismo, ele tem um imposto de renda subnacional. Os entes subnacionais cobram imposto de renda. Isso é verdade nos Estados Unidos, no Canadá, na Suíça, na Alemanha, até coisa. Então, é uma coisa desejável porque o imposto de renda, o que eu estava falando, assim, você pega, no comércio, você pega a disponibilidade da mercadoria, da receita, do capital, né, ali. Mas a renda é a apuração máxima. E aí tem uma coisa que a gente está passando por cima na hora que a gente unifica os impostos, porque essa não cumulatividade, isso é importante para o direito do trabalho, essa não cumulatividade, ela é assim, de uma empresa que vende mercadorias e compra mercadorias. Então, você pega o imposto das mercadorias compradas e usa para pagar o imposto das mercadorias vendidas. Né? A empresa de serviços, ela é um pouco diferente, porque ela vende serviços, mas nem sempre ela compra serviços, ela compra folha de pagamento. E essa folha de pagamento, no imposto de renda, ela é abatida. Né? No IVA, nesse modelo nosso, não vai ser. Então, a gente está fazendo um sistema de tributação baseado em pejotização. Entende? Assim, a gente não está pensando... Isso acaba estimulando mais ainda a pejotização, não é? Sem dúvida nenhuma. E não é uma coisa que não é preocupação do governo. O governo sabe disso. Então, ao mesmo tempo, você vê que existe essa preocupação em desonerar a folha de pagamento, né? Que é exatamente o contrário que está sendo feito com a unificação dos impostos sobre o comércio. Essa preocupação é grande, mas assim, esse é um problema que não vai ser resolvido agora. Esse é um problema muito mais grave de desonerar a folha de pagamento. Nós estamos realmente... você vê, essa ideia de não tributar os lucros que tem aqui no Brasil é uma ideia que existe aqui na Estônia, né? A gente não tributa os lucros, favorecendo mesmo essa pejotização que permitiu a formalização feita pelo Simples Nacional. É um caminho, né? Mas é um caminho diferente do da Estônia. Quer dizer assim, a gente tem uma situação muito diferente da Estônia. Por que eu digo isso? A Estônia não é um país qualquer, assim, do ponto de vista do direito tributário. É um exemplo mundial. A Estônia conseguiu, a primeira vez, fazer uma formalização digital completa do governo. Ela fez aquilo que é sonho de todos os países que querem se informatizar no mundo, que é fazer o governo como plataforma. Então, mais ou menos a proposta do governo aberto da CEPAL, não é não? De fazer o governo por plataformas. Exatamente. Tem trabalhado muito isso, inclusive a Alejandra, que é uma das chefes do programa, até estive trocando uma ideia com ela, ela deve vir aqui no nosso café da manhã também para explicar. Mas essa ideia do governo aberto, essa ideia das plataformas, me pareceu uma coisa de gênio, sinceramente. Eu não sabia que a Estônia funcionava já com isso. 100%. Até voto lá é eletrônico. E o engraçado é isso. A relação com o emprego é essa, que eles têm uma característica especial. A Estônia é um país muito pequeno, né, de população pequena, né, na Europa, mas que tem vontade de crescer muito. E eles
compram um serviço digital do resto do mundo. Eles têm agora um programa de migrantes digitais. Assim, você pode, se quiser, mudar para a Estônia, mas continuar vivendo aqui, trabalhando lá da Estônia. Porque você... pegar melhor que morar lá? Pois é. Não, aqui é bom. Pode morar na Bahia também, né? Olha, Exatamente, mudamos para o sul da Bahia, trabalhamos na Estônia, estaria ótimo. Moro em Ilhéus e trabalho na Estônia. Aí? Eles passam frio lá, né? Sim, a gente fica aqui. Aquele gelo lá, aquele inverno terrível, neve, tal coisa, e eu na praia, trabalhando. Pois é. Isso prova uma diferença trabalhista muito grande, hein? Vai vir a equiparação salarial aí, ó. Terrível, terrível. São problemas muito complexos. E para eles é interessante isso. Para nós aqui no Brasil, não. Como é que funciona isso aí do migrante digital deles? Você pode realmente fazer isso? Eles te contratam? Você simplesmente presta o serviço na internet para eles, só que a pejotização é completa, né? Não se espera que você tenha relação de emprego, né? E recebe internacionalmente o seu salário, né? E vai trazer essas divisas aqui para o Brasil, né? do salário recebido, e eles vão vender o trabalho feito. Então, isso existe já, né? Existe empresas dedicadas a isso na Índia também, né? A fazer... eu acho que a Índia também trabalha com isso, né? De várias contratações. Índia. Sim. É muito forte nisso, né? Principalmente no setor de telecomunicação, não é? Exatamente. O atendimento, a Índia tem essa vantagem que eles falam inglês, né? Então, aí acabam fazendo atendimento para a maior parte do mundo, né? Na verdade, você está trabalhando com a pessoa na Índia. Tem um mercado informal na internet, né, de informática. Se você precisar fazer um programa, um site, você contrata isso na internet, você nem sabe onde a pessoa está ali no mundo, na Turquia, na Índia e tal, e isso é feita essa contratação. Mas, de uma maneira geral, o problema dessa não cumulatividade com o direito do trabalho é esse problema da tributação do serviço. Ele não está bem resolvido, né? Apesar de a gente usar um mesmo sistema, né, para o serviço e para a mercadoria, isso poder simplificar um pouco o trato da mercadoria, o serviço é muito diferente, porque o contrato de serviço, que tinha evoluído no século XX para o contrato de trabalho e que agora está evoluindo de volta, né? Ele não se forma na cadeia. Ele não tem uma cadeia de serviço. Essa cadeia é para mercadoria. Você tem o produtor rural que planta o feijão, aí você vende para um armazém que compra o feijão, armazena, vende para uma indústria que vai enlatar o feijão, vende para um atacadista, depois vende para um varejista. E tem essa cadeia, mas é o feijão que é a cadeia. O link é o feijão. O trabalho não tem isso, né? Quer dizer, eu não faço um trabalho, faço para você, que vende para outro, que depois que vende para outro, não existe isso. É muito difícil fazer o trabalho dessa maneira. Isso existe em um setor ou outro, de telecomunicação, quando o trabalho, na verdade, ele tem características de mercadoria. Energia elétrica, que é mercadoria para o direito, né? Então, existe isso quando tem essa característica de mercadoria, que é o serviço de telecomunicação, o transporte também tem essa questão do trabalho, né, na cadeia comercial, só que invertida, né? Eu contrato um trabalho, subcontrato para outro, isso existe, nessa subcontratação do frete de trabalho. É mais incipiente. Mas, de uma maneira geral, a cadeia de serviço ela é muito rasa, ela é muito baixa. Então, ela tem 1, 2 fases no máximo. Então, quando a CBS, esse tributo oferecido pelo governo federal, tem uma alíquota de 12%, né? E você tem, e falando em termos bem matemáticos concretos, né? E a gente tem um ISS que vai de 3%, 4%, até 5%, que é raro, 3%, 4%. Então, a gente precisa, para valer a pena, você entrar num regime não cumulativo, você precisa ter pelo menos umas 4 fases da cadeia, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3 para dar aqueles 12% que as pessoas estão cobrando na CBS. Isso não acontece na cadeia de trabalho, ela é muito rasa.
os grandes empresas de telecomunicação, por exemplo, a Rede Globo, ela contrata os jornalistas, os âncoras, etc. Eles estão todos pejotizados, né? E eles contratam, mas não é que tem subcontratações numa cadeia enorme, não tem isso, né? Quer dizer, é só uma fase. Então, o que o setor de serviços está pedindo? O setor ele pede para que seja cumulativo dele. Ele não quer ser não cumulativo com 12%, não, pelo amor de Deus. Me deixa cumulativo com 3%, não cumulativo com 12%, né? Porque a cadeia deles é muito rasa. Então, tem problemas ainda, né, tem problemas graves no IVA com o setor de serviços. Não é tão simples quanto a gente está tentando impor agora. Tanto que o setor de serviços bancários, por exemplo, já conseguiu a alíquota dele. Está lá na CBS falando que a alíquota dos bancos é 5,7%. Isso ninguém duvida, ninguém reclama disso. A gente sabe que isso é necessário, mas é necessário também para outros setores de serviço. Pois eu na verdade, você sabe que eu tenho refletido muito, uma linha de pesquisa que eu tenho, essa questão da desigualdade social, da pobreza e da questão das transformações da relação de trabalho como um todo. Eu cada dia estou me convencendo mais que não adianta a gente ficar dando murro em ponto de faca e batendo contra a questão da pejotização. Aliás, é um nome que eu não gosto, né? Mas é um nome que todo mundo conhece. Se você não fala em pejotização, ninguém vai saber do que você está falando. Exatamente. Parece que a questão que a gente tem que trabalhar é como regulamentar relações que não são relações de trabalho subordinado, porque esse professor americano está certo, cada vez mais a relação de trabalho subordinado ela está ficando mais escassa, justamente por causa disso que você está falando, que é a questão do ramo da prestação de serviço. Os serviços cresceram muito, cresceram principalmente depois da crise de 2008, né? Eles tinham dado uma equilibrada, uma recuada, e depois começou a crescer em diversos países a prestação de serviço como uma alavanca aí para a economia. Que aí começou aquela campanha toda do empreendedorismo. O empreendedor, que foi uma campanha feita pelos Estados Unidos, né, que inclusive montou aí, o Obama montou uma rede uma rede de investimentos, inclusive disponibilizando dinheiro para a América Latina para poder incentivar o empreendedorismo, e isso foi visto como uma saída para a questão da, vamos chamar assim, da empregabilidade, né? O problema todo está na questão do benefício social, né? Por exemplo, o problema não é, e eu vejo muitos profissionais de todos os setores, médicos, fisioterapeutas, vai perguntar para esse pessoal se eles querem contrato de trabalho e carteira de trabalho assinado. Hoje, realmente, a gente vive numa diferença, por exemplo, os jovens dos 20 anos para frente, não sei se eles querem muito saber de carteira de trabalho, né? Porque, na verdade, isso aí acaba dando, eles acabam ficando presos, né? É interessante, essa geração mais nova, eles já nascem com justamente isso que você falou, a não fidelidade. A não fidelidade não é só do empregador, é também do empregado. E tem um estudo muito interessante, que é de duas pesquisadoras, elas são sociólogas, a Maren Gray e a Siddharth Suri. Elas fizeram um estudo no Vale do Silício e chamam de Ghost Workers, os trabalhadores que se chamam de trabalhadores fantasmas, mas não é o fantasma que a gente está acostumado aqui no Brasil a tratar, não é esse. É aqueles que ficam por detrás de todo o sistema, ou seja, são eles que criam o coração e o cérebro, principalmente das empresas multinacionais de tecnologia. E a fidelidade deles é zero com a companhia. Eles estão desenvolvendo um projeto e daqui a pouco eles chegam e falam assim: vou embora surfar na Indonésia. E vai embora. E eles não estão preocupados com essa fidelidade que a nossa geração tinha, né? A geração do planejamento de carreira, né? Então, quer dizer, a gente tem que entender esse movimento, essa mudança desse movimento social. Ao mesmo tempo que a gente tem uma população
de trabalhadores, e a gente vai entrar na questão que até o governo tem falado essa última semana, foi o tema aí de diversos pronunciamentos do governo, questão da educação, da formação profissional e a questão da inclusão digital dessas pessoas, que também vem sendo a bandeira da CEPAL, né? A CEPAL, principalmente nessa época agora de pandemia, todos os esforços estão sendo concentrados em poder formar as pessoas para que aumente o comércio digital, né? Porque numa situação dessa, e pelo jeito a ONU aí, nós vamos ter uma mudança de vida daqui para frente, porque essa pandemia, nós vamos ter que acostumar com ela, e mais ou menos o Brasil já está dando esse sinal, né? Ou seja, vivemos em pandemia, mas está todo mundo voltando para uma situação regular de trabalho e de vida, porque não dá para passar o resto da vida fechado dentro de casa e trancado. A gente precisa de produção, e nós temos aqui no Brasil um universo de trabalhadores despreparados, não formados, e que, obviamente, isso vai impactar no mercado. Então, quer dizer, você precisa daquela proteção ainda do emprego subordinado, ao mesmo tempo que existe um caminho para uma outra direção. E que aqui qual a figura jurídica que nós temos? Pejotização. Não tem outra, né? Então, me parece que a gente tem que trabalhar com outros modelos e pensar numa reforma trabalhista ligada com outras áreas, inclusive com a área tributária, né? Que a gente tem visto isso, não tem como... ou seja, como isso vai impactar, né? Porque ou eu aceito que existem formas diferentes e que o mundo está sendo diferente e paro de ficar no saudosismo amarrado no século XIX, no início do século XX das relações, ou então eu não vou ter desenvolvimento econômico e social no Brasil. Então, a gente, no Simples Nacional, teve uma experiência assim, de muito aprendizado, né? Quando a gente instituiu o microempreendedor individual, o MEI, né? O MEI, ele começou sendo apresentado como um autônomo. Quer dizer, a ideia era o pipoqueiro, o sorveteiro, aquela ideia assim. Quer dizer, ele é um autônomo, né? É de uma pessoa que trabalha sozinha, tal. É um empresário, né? Só que um empresário muito simples, né? Só que ele tem, na verdade, ele tem características quase sempre de direito do trabalho. E é muito difícil a gente... Isso aí, quando a gente está escrevendo sobre Simples Nacional, a gente fala, não pode ter relação de emprego. Eu falo, como que eu sei se tem a relação de emprego? Eu tenho aqueles elementos de relação de emprego. Pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade e tal. E nenhum deles faz sentido para um empresário hipossuficiente em relação a quem está tomando o serviço dele. Então, eu dava esse exemplo, né? Porque para a gente parece que pode existir essa diferenciação, mas se eu, por exemplo, eu consegui um contrato, eu sou um autônomo, estou trabalhando como advogado ou como engenheiro, qualquer coisa assim, e eu consigo contratar com a Petrobras ou com a Ambev, e eles me contratam os meus serviços. Gente, eu vou dizer que não tem subordinação nesse meu contrato. Você pode me ligar qualquer hora da madrugada. Eu vou perder um cliente desse, coisa assim. Claro que não, você não é bobo. Eu quero que você faça assim. Fala, não, eu não faço assim, não, porque eu sou independente, eu faço diferente, porque eu sou... Não existe isso. O conceito de independência e dependência é outro hoje em dia, não tem como. Totalmente, assim, não tem essa dependência é total, e a subordinação existe, né? A onerosidade, claro que existe, mas a não eventualidade, fala assim, olha, nós estamos, Petrobras, nós estamos nos vendo demais, acho melhor reduzir o número de trabalhos aqui que a gente está fazendo. Assim, a gente está perdendo a não eventualidade. Tá? Então, assim, é impensável uma coisa dessa para quem está na prática das relações de trabalho. Quer dizer, realmente a gente precisa mudar, talvez... Modelo, né? Modelo. A gente precisa mudar tinha essa especialização do contrato de trabalho, mas tinha outras especializações que também estão se desfazendo, por exemplo, a relação de consumo, né? Quer dizer, tem o direito civil, o contrato civil Caio Tício, ele tinha se diversificado no século XX, né? Quer dizer, Caio Tício mostra que a gente é antigo, hein?
Não, é verdade, não, porque, assim, o Caio celebra um contrato de trabalho com o Tício e vai fazer. Essa ideia não se aplica no direito do trabalho, né? Eles não são iguais. E a relação de consumo também não se dá a Caio Tício, né? Quer dizer, assim, o Caio entrou na loja de departamentos e comprou um barbeador, né, da loja do Tício. Nem sabe quem é esse Tício, que é o dono da loja de departamento. Aliás, você nem precisa entrar na loja, né? Você entra no Amazon, entra na Apple, na loja da Apple, compra e você não sabe de quem você está comprando, né? Exatamente. Então, é muito complicado esse universo digital todo que a gente está vivendo. Então, nós vivemos uma mudança de tempos e o que a gente não pode, me parece, aqui no direito do trabalho, é ficar estagnado, né? Não pode. Agora, como é que o direito vai tratar dessas relações? Obviamente, você vai ter um sistema de tributação diferente? Vai. Hoje em dia, muita gente quer ser PJ, porque, na verdade, você paga menos imposto como seja PJ, no caso do Simples, do que como empregado. Exatamente. E aí a gente tem um desafio grande na especialização do direito do trabalho, né? Eu tenho certeza que a Ada Pellegrini, quando ela tentou, ela trabalhou com o pessoal que fez o direito do consumidor e tal, eles não pretendiam fazer mais só uma especialidade de contrato de trabalho. A ideia era abrir um leque, né? Que o contrato civil ele pudesse ser diversificado e tratado em sua complexidade de hipossuficiências e tal. Mas isso se perdeu, eu acho, assim, a profundidade daquele trabalho filosófica, daquele trabalho do direito do consumidor, ela se perdeu, né? Do direito difuso, etc. E agora, de alguma maneira, a gente vai precisar recriar isso. Só que é difícil, né? Com a especialização feita. Não existe a especialidade, uma especialidade para esses contratos mistos de trabalho, né? Esses contratos de uberização, né? Feitos Até porque nós temos peculiaridades no nosso país, né, Alfredo, que não tem nos outros países. Eu acho que eu sou uma profunda estudiosa do direito, eu não posso falar em direito internacional, eu falo em supranacionalidade, porque eu acho que, de uma determinada forma, todos os países, eles não têm relações, as relações internacionais, elas pressupõem uma igualdade entre países, né? Hoje em dia, eu não sei se nós temos igualdade entre países, para ser bem sincero, eu acho que nós estamos subordinados a um modelo que suplanta todos os estados, não tem como. A questão da soberania também tem que... Ou você flexibiliza as situações ou você não se relaciona, não é? E você não se relacionar... Cuba foi o último exemplo que falou assim, olha, não adianta, né? Não adianta eu querer me fechar na ilha e não depender de ninguém, que as coisas não são bem assim, não é? Olha, eu concordo plenamente. Eu acho interessantíssima essa ideia que você está E eu acho que a gente tem que parar também de, por exemplo, falar assim, pegar uma decisão, por exemplo, do Tribunal Europeu, ou da Espanha, ou dos Estados Unidos, e falar assim, lá decidiram essa situação assim, vamos decidir aqui igual. Impossível. Primeiro que eles têm uma legislação diferente. Segundo que eles têm uma cultura diferente. Terceiro, que nós temos peculiaridades que eles não têm, né? É só você pegar essa camada, vai para o norte e nordeste do Brasil e ver como é que se dá a questão da prestação de serviço, que é completamente diferente do que acontece no sudoeste e no sul. Então, a gente tem assim, níveis diferentes e situações muito distintas, que fica complicado. E eu acho que tudo isso acaba interferindo nessa arrecadação que o Estado quer fazer, porque, claro, principalmente nas áreas mais pobres, você vai aumentando muito o índice vamos dizer assim, não é nem de sonegação de imposto, mas é de não tributação, porque, na verdade, as situações correm todas em paralelo e marginalizadas. E eu não sei se esse projeto de reforma tributária, essa proposta, alcançaria isso, até porque no pronunciamento do Guedes, dessa ida nele na comissão, ele fala assim, não, a questão do comércio digital a gente pode deixar para depois, espera lá. A questão do comércio digital me parece que é uma das mais importantes para uma reforma tributária,
Porque daqui para frente o comércio digital só vai crescer. Saiu um índice essa semana, não sei se é do Diese ou do IBGE, que a empregabilidade digital, na época da pandemia, cresceu 120%, enquanto nós estamos falando aí num desemprego maciço de mais de 1 milhão de pessoas. Então, quer dizer, como é que a gente vai deixar para lá isso? Ou seja, se eu deixo para lá um tema como digitalização e como comércio digital, não só o comércio, mas a prestação de serviço digital, eu não estaria causando um rombo mais para frente, ou mesmo agora, não sei. Me parece que daí eu acabo só mudando do espaço físico para o espaço virtual a não arrecadação. E isso acho que não resolve o problema da tributação, não é? O sistema tributário é como transatlântico, ele precisa ser bem planejado e mudar aos pouquinhos, assim, ele não pode fazer solavanco, porque a gente tem uma previsibilidade muito curta, né, sobre o que pode acontecer. Mas essa reflexão que você fez sobre a sociedade internacional é interessante, quer dizer, você diz assim, na verdade, no século XIX e XX, a sociedade, uma oligarquia europeia projetou na sociedade internacional uma ideia de classe média, quer dizer, como se todos os países do mundo fossem parte de uma classe média de estados, daí todos fossem iguais, assim, equivalentes, tal coisa que não acontece, é evidente que não acontece, né? Não existe esse socialismo internacional. E assim, os países federais, assim como o Brasil, eles têm também a pretensão de ter uma sociedade homogênea e socialista entre os estados e municípios e União. E, evidentemente, que a gente não tem. A gente tem desiguais dentro da federação. E essa desigualdade da federação, ela é muito relevante para a gente aqui no Brasil. O brasileiro, ele tem uma relação neurótica com o federalismo. A gente, por um lado, a gente acredita que não existe o nosso federalismo. Foi uma coisa inventada, a gente era um país unitário, que a gente que criou, na verdade somos todos iguais, tal. E, por outro lado, a gente, na hora de fazer a Constituição, escreveu que ela é uma coisa sagrada, que não pode ser nem tocada pelas emendas. Quer dizer, e mais, é uma coisa tão diversificada que nós temos 5 mil entes federados aqui, além de ter 3 níveis de entes federados que realmente são muito diferentes, estados, municípios e União. É claro que esse nosso federalismo aqui é uma coisa muito peculiar, muito particular nossa, mas ele precisa ser respeitado, ele realmente existe. Eu acho que quem trabalha com diversos lugares do Brasil sabe que a diversidade aqui no Brasil de problemas, de cultura, é muito grande. E você não consegue fazer um direito tributário que se aplique de forma igual a todo o país, né? A gente tem particularidades regionais. A região norte, por exemplo, comercia por via fluvial, né? O rio é muito importante para eles, né? Assim, essa ideia da estrada, uma coisa mais para o sul, etc. A gente tem um modo de pensar no centro-oeste. O sul, ele tem uma característica e uma visão de federalismo muito especial. Então, a gente tem uma diversidade muito grande aqui, e isso é importante. A gente acha que isso não é relevante, mas na hora de implementar esses institutos, né? A gente tem, até na hora que a gente vai... questão que é a preocupação da CEPAL, de implementação dessa literalidade, né? Literacy, que é a alfabetização para eles, né? Para a gente, a inclusão digital, eles são mais cruéis, chamando assim, isso de alfabetização digital. Assim, eu acho que a gente doura um pouco a pílula, né? O pessoal acha que ter telefone celular é estar incluído no... é saber como funciona a tecnologia, a coisa não é bem assim, né? Eu mesmo apanhei muito, tenho apanhado muito com tudo quanto é sistema, para poder aprender a mexer, aprender e saber como funciona, né? Eu acho que a tecnologia deveria fazer parte obrigatória do currículo escolar. Não tem inteligência artificial, tecnologia, todos tem que, mesmo porque as crianças já nascem com o celular na mão, não é? Bebezinho começa a se mexer, a mãe, para poder se livrar do choro, já dá o celular para ele ficar no mínimo com um filminho na mão. Em todas as esferas da sociedade, né? Todos os estratos sociais têm isso, desde o mais baixo até o mais alto, né?
E isso é importante. Eu acho que a ideia de alfabetização digital, como é traduzido literalmente do inglês, é bem essa mesmo. Assim, eu acho que hoje, até nessa pandemia, essa ideia de permitir que os alunos eles, não consigam fazer à distância, tal, isso eu acho que realmente não é aceitável. Precisa dar meios deles estudarem à distância, porque isso faz parte do aprendizado hoje e é necessário. É como a gente respeitar o fato do aluno não ter uma língua escrita. Ele pode ser, tem várias culturas que não têm língua escrita, entende? E é uma coisa aceitável, é interessante e tal, mas uma violência a educação impor a língua escrita, impor um padrão de língua escrita, aquele que é um pouco diferente da forma como ele fala, é um pouco diferente da forma como aquela localidade se expressa, mas a gramática às vezes é diferente, a gente sabe disso, né? Mas isso é imposto a ele como educação. Isso é necessário, eu acho, infelizmente. Assim, é destruidor da cultura local, essa educação. A educação é sempre destruidora da cultura local, né? A gente acaba sempre se acreditando como um representante da Revolução Francesa. A gente estuda um pouquinho de história. Verdade. Alfredo, eu não vou abusar de você. E aí, quer dizer, já estou abusando, né? Imagina, não, é um prazer ficar aqui. Eu adorei essa conversa aqui. Eu não sei eu queria se a gente terminar conseguiu se ater ao assunto. duas palavrinhas suas sobre dois temas importantes, né? E para deixar o pessoal aí mais curioso, e a gente até pode voltar depois para poder aprofundar. Você acha que esse acordo Mercosul-União Europeia impactaria nessa reforma? Essa reforma que está sendo feita, ela vem preparada para receber, por exemplo, uma ratificação desse acordo, né? Um acordo que a gente sabe que está sendo costurado aí há mais de 20 anos, e como isso impactaria nossas finanças aqui dentro? Porque sabe que eu te pergunto isso, porque os europeus têm um pouco de receio, né? Mais especificamente aí, vou falar para você da Espanha e da França, que foram dois governos que se manifestaram logo que o acordo retomou o andamento, e a preocupação era a questão da laranja, né? Eles falaram assim, a gente não tem como competir com os produtos brasileiros, né? E realmente, porque, por exemplo, a Espanha é um país produtor de laranja, né? A produção deles é muito boa, mas vamos combinar que a produção brasileira parece que é muito maior, né? Sim. E também uma qualidade, no mínimo, igual, né? Então, quer dizer, existe esse receio, uma das coisas que a gente sabe que acaba empatando aí o acordo. Óbvio, o Mercosul basicamente é Brasil, né? Porque não que os outros países, não estou desmerecendo os outros países, mas são países pequenos, né? E que não têm a produção e a quantidade de pessoas que nós temos aqui. Então, nós temos uma dimensão territorial de produção de pessoas que talvez o Canadá e a China tenham, a Rússia, quem sabe, não sei, parecida, que poderia assim, ser equiparado ao Brasil. E um outro tema também que tem surgido com muita força, principalmente aí por conta das queimadas, esse imposto verde. Ele entra na reforma, não entra, isso é importante, seria uma coisa provisória, não seria uma coisa provisória? Como isso, o que é esse imposto verde que tem se planteado aí dentro das reformas? E aí eu prometo que eu não faço pergunta mais nenhuma e não considero mais nada e a gente encerra. Não, claro. Não, assim, é interessante essa pergunta, falando do Mercosul, até das nossas relações internacionais aqui no Brasil. É difícil, a gente tem que admitir que o século XXI, ele trouxe um declínio das relações internacionais. A gente estava muito mais envolvido com o Mercosul no século XX. No século XXI, por algum motivo, apesar da conectividade ser gigantesca, houve um medo maior dessas relações internacionais, talvez porque assim, as relações internacionais agora realmente significariam muito. A gente realmente se misturaria completamente com os outros países. Então, se a gente for levar em conta, olha,
aquele movimento que aconteceu aqui em 2013, do pessoal ir para a rua, do preço do ônibus e tal, era um movimento brasileiro de informática da sociedade brasileira. E ele não contaminou outros países. É só o Brasil. A primavera egípcia foi no Egito. E aquele movimento no Chile foi no Chile. E os outros países eles não se envolvem com isso. A gente não tem consciência de como acontecem as coisas nos outros países. Até o jornal, assim, ele não traz realidades claras do que está acontecendo assim, nos outros países, no fundo. Assim, a gente tem pouco contato com os outros países. Então, o Mercosul, com isso, declinou muito. E isso, lógico, que o comércio internacional também. Agora, eu acho que talvez isso seja uma coisa a mudar ao longo do século XXI e a gente possa, em algum ponto, começar a se comunicar mais. No WhatsApp eu não tenho ninguém do Chile, assim, conversando. Tem um ou dois, mas eu não converso com eles, assim, do dia a dia, tal. Eles não estão nos meus grupos. Tal. Então, isso é uma coisa que a gente realmente precisa, talvez, modificar para as relações internacionais. A gente tem esse problema. E isso, claro, que tem influência. A diplomacia, ela decaiu, declinou com isso, e a gente tem... Agora, em relação do comércio, realmente, a Europa está muito à nossa frente em termos de industrialização dos alimentos. A gente vende o suco de laranja, pelo menos a gente consegue produzir a laranja, espremer e exportar, mas poderia fazer mais do que isso, né? E a Europa dá um banho na gente nisso. A gente importa alimentos da Europa. Se a gente for ao supermercado, a gente vê a quantidade de enlatados e macarrão e etc. E alimentos que a gente importa da Europa. O Brasil, importador de alimentos, é uma coisa inaceitável com essa agricultura que a gente tem, para ver como a nossa indústria realmente está sendo prejudicada pelo nosso sistema tributário, que não precisa de maiores incentivos. A gente realmente precisa corrigir isso. E a questão, nossa, do imposto verde, eu acho fundamental a gente pensar nisso. O problema é que a questão do poder de polícia do imposto, tanto o verde como o poder de polícia do trabalho, quanto os outros poderes de polícia, ela está declinada. O imposto mal consegue prestar o seu serviço básico de arrecadar os tributos e de não impedir o comércio. Quer dizer, tem toda uma dimensão extratributária ainda para a gente crescer no direito tributário. O imposto verde aqui é uma coisa que não está crescendo. Aliás, eu acho até que esse imposto de valor agregado ele é pior do ponto de vista da ecologia. Primeiro, porque a ideia de cadeia comercial é uma ideia que foi criada pelos tributaristas da década de 60. É uma ideia pré-ecológica. Então, o objetivo é o consumo. Não existe nada além do consumo. E o que existe depois do consumo é a ecologia, né? Quer dizer, é a produção de externalidades negativas que precisam ser reaproveitadas. Tudo isso é ignorado pelo direito tributário. Então, a própria ideia do não cumulativo é ruim para o imposto verde, porque a gente produz lixo, né? Quer dizer, e aquele lixo ele não tem crédito. Se você quiser usar o lixo, você tem que ver que o lixo tinha todo um imposto pago naquele lixo. E aquele imposto ele precisava ser reconhecido. Isso não é reconhecido para esse ICMS, mas é reconhecido de novo. Você vê como é importante para o imposto de renda. O imposto de renda ele não tem essa limitação do consumo. O imposto de renda, tudo que é comprado entra, tudo que é vendido sai. Então, o lucro sempre pode ser calculado desse jeito. Quer dizer, tem uma evolução a mais para se fazer. A gente tem que, alguma hora, primeiro a gente precisa envolver esse imposto do comércio em geral, mas em alguma hora a gente vai ter que transformar esse imposto, esse IVA nacional, em um imposto de renda, justamente para que ele possa se aproximar dos impostos verdes da Alemanha, da Suíça, né? E levar em conta também o lixo como alguma coisa que segura o crédito do imposto. O crédito do imposto está tudo ali no lixo. Que ótimo. Bom, vamos ter muito trabalho aí pela frente com essa reforma tributária, né? Vamos ver como é que ela vai vir e o impacto que ela vai causar e se vamos conseguir fazer a aprovação, né? Porque eu me lembro que desde a faculdade
Olha, eu comecei a faculdade em 88. E quando meu professor entrou na sala de aula, a primeira coisa que ele falou foi da necessidade de uma reforma tributária. Então, mas Teresa, mas é esse que é o problema, porque a gente fica imaginando que vai ter outra reforma tributária como a de 65, que vai fazer um sistema tributário definitivo. Essa ideia não existe mais. E o pessoal que fez o IVA europeu fala isso. Reforma tributária é um processo, ela nunca termina. E não termina nos países nórdicos, na Suécia, na Noruega, que tem um sistema tributário fantástico, assim, que... Desculpa, só falando, tem que falar isso. O sistema tributário deles se baseia na folha de pagamento. Eles cobram em cima da folha de pagamento. A gente perguntou para eles, escuta, mas isso não causa pejotização? Falou, não, claro que não. Se a pessoa se pejotizar, vai pagar um imposto de renda enorme. Quer dizer, aqui é o contrário, né? Se você pejotiza, você paga um imposto mais baixo do que você trabalha como subordinado. Então, quer dizer, é óbvio que não vai ter esse interesse, não é? É o imposto de renda que permite, então, eles fazerem essa tributação, né? Quer dizer, é essa evolução tributária. Mas mesmo eles, eu estou dizendo, que estão nessa situação, e mais, né? Quer dizer, o imposto de renda deles garante o salário grande. Se o salário não for grande, né, é um outro mundo, né? Quer dizer, mas assim, esse sistema tributário deles está evoluindo o tempo todo. Quer dizer, quer dizer, mesmo eles, né, estão evoluindo o tempo todo. Isso aí é uma coisa contínua, não se espera. Mas eu acho que é como a relação de trabalho deveria ser pensada também, né, Alfredo? Não dá para ficar parado no tempo pensando que o contrato de trabalho é hora extra e carteira de trabalho. Não tem como, né? Então, quer dizer, a gente acompanha as mudanças que vêm acontecendo nos estados, na sociedade, principalmente. Como é que a gente vai tratar essa nova geração? Eu vejo alunos e meus sobrinhos, tudo, minha filha, imagina, carteira de trabalho, para quê? Não, mas ele tem razão, né? Porque aquela carteira de trabalho nossa é um dinossauro que a gente está criando aqui. Assim, a gente tinha que informatizar essa relação de trabalho. Isso é um outro assunto que a gente acabou não falando. O e-social, né? Que fazia, uma vez foi trazido para o Simples Nacional e, gente, caiu uma bola quadrada que jogaram para a gente. Não, vocês vão formalizar o emprego e mais, olha, vocês vão começar pelo emprego doméstico. Puxa, que bacana, né? Você... Não tem uma pessoa que entre no fórum, e estou falando de mesa de audiência, hein, que não reclame do e-social. Claro. E lógico. Agora parece que também nós vamos ter que marcar uma outra data para isso, porque um dos grandes problemas é o e-social e o CAGED com a lei de proteção de dados. Então, mas foi o que eu falei para eles quando eles trouxeram o e-social para o Simples. Eu falei, não, é bacana a intenção de vocês, mas, gente, tá errado, não é assim que faz. Deixa eu te mostrar aqui o OIT, como é que ela fala. É uma coisa gradual, você começa com as coisas que são mais fáceis, tá? Começar com o emprego doméstico, não faça isso. Não, tá decidido, vai ser feito assim. E a gente vai usar as máquinas do Simples Nacional. Aí você lembra o que aconteceu logo no começo, que eles implementaram a formalização do emprego doméstico? Eles usavam a mesma máquina, não tinha nem largura de banda de acesso à internet das máquinas do Simples Nacional. Você acessava a página não se formava. De volta para a década de 80, a página ia se formando aos poucos. Assim, você precisa esperar 2, 3 minutos para a página se formar na internet, porque nem largura de banda de internet tinha, quanto mais o resto. Quer dizer, essa é a cultura brasileira. Você começa pelo final, em vez de começar pelo começo, entendeu? E daí tudo que está no meio não dá certo. Exato. Ai, Alfredo, olha, muito obrigada. Em nome da academia, te agradeço imensamente de estar aqui conosco. Estou vendo o quadro de trás, é da sua mãe ou do seu tio? Opa, claro que é. Da sua mãe, não? É, lógico. Lindo, né? Só para lembrar, Marísia Portinari, uma das... Olha que lindos! Nossa, eu sou apaixonada pelas coisas que sua mãe faz. Ela vai estar aqui conosco, vou inclusive falar com ela esse final de semana. É que, na verdade, eu sei que eu só posso ligar para ela de tarde eu sempre fico atrapalhada e não consigo. Isso. Mensagem por WhatsApp que vai ser melhor. Nosso fuso não bate.
Ela e a irmã dela, a Luzia, que as duas, assim, as de manhã não existe. Não tem essa função de... Ela me falou, ela falou assim, pode me mandar mensagem a qualquer hora depois do meio-dia. Eu falei, que bom. Não, uma vez tentaram marcar com a Luzia, a irmã dela, falou assim, escuta, eu posso te ligar às 7 horas? Falou, não, 7 horas é muito tarde, já fui dormir. Ai, olha, eu queria ser como essa turma de artista. Na próxima encarnação, se aquela existe, eu vou ser dessa banda, eu não vou ser da área do direito. É isso Acho mesmo. mais divertido. Ai, ai. Muito obrigada, Alfredo. Olha, um bom final de semana para você. Um beijão. Obrigada por estar aqui conosco na academia. E esperando aí que a reforma tributária aconteça de uma forma, vamos dizer assim, viável e possível, né? É isso mesmo. Vamos torcer. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau.